buenas tardes, bienvenidos un día más a El Día es Nuestro. Hoy jueves vamos a hablar de un curioso estudio que ha elaborado la compañía sueca Intrum Justicia. Sabemos que estamos atravesando una grave crisis económica y sabemos que tanto empresas como particulares han dejado cada vez más de pagar algunos gastos. Pues bien, esta empresa ha clasificado a los deudores en 7 tipos y no todos son expertos. Los hay también nómadas, los hay sinceros o los hay insolventes. Si queréis saber a qué me refiero, quedaros conmigo porque vamos a entrevistar próximamente y en unos minutos a su director general que nos va a detallar este curioso estudio. Por supuesto, muchos van a ser los temas que van a ir circulando por este plató, por El Día es Nuestro. Comenzamos. Hoy en El Día es Nuestro hablamos de 7 familias de deudores, un estudio que revela que no todo el que debe dinero lo hace por el mismo motivo. Además conocemos a CECAP en Castilla-La Mancha, el Centro de Capacitación de Personas con Capacidades Diferentes de referencia a la región. Todo esto y mucho más hoy en El Día es Nuestro. Primeros minutos de este Día es Nuestro y hoy jueves vamos a arrancarlo dando un repaso a la actualidad, algunos asuntos de actualidad que hoy pasa por la reunión del Consejo de Gobierno que todos los jueves mantiene el equipo de Gobierno regional en el Palacio de Fuensalida. Pues bien, muchos y diferentes temas los que se han abordado en la sede de la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En concreto, algunas medidas y sobre todo están destinadas a sanidad y asuntos sociales. De momento el Gobierno ha empezado a conocer las ayudas que se van a destinar a diferentes entidades sin ánimo de lucro y que tienen un marcado carácter sociosanitario. En primer lugar, casi 3 millones para plazas residenciales de personas con enfermedades mentales o crónicas que tengan riesgo de exclusión social. También otra convocatoria de ayudas que ha llegado hoy hasta el Consejo de Gobierno para centros de rehabilitación psicosocial por valor de casi 1.600.000 euros. Y la última convocatoria que irá destinada a subvencionar plazas en comunidades terapéuticas de personas que tienen algún tipo de drogodependencias. Por lo tanto, los asuntos de sanidad y asuntos sociales han centrado hoy la reunión del Consejo de Gobierno, pero el portavoz del Gobierno regional también ha aprovechado para hacerse eco y responder a algunas cuestiones que están en la calle, que están levantando y generando últimamente la polémica. Los dos asuntos más destacados, el cumplimiento o no del objetivo de déficit que tiene marcado, como ya saben, todas las comunidades autónomas en este 2012 de 1,5. Pues bien, últimamente el grupo de la oposición está poniendo en duda este cumplimiento del objetivo de déficit por parte del Gobierno regional. Leandro Esteban ha sido muy claro y ha asegurado que Castilla-La Mancha va a cumplir con el objetivo. Lo que puedo decirle de una manera muy clara, muy rotunda, muy nítida y desde luego con total énfasis es que los datos avalan y nos dicen que Castilla-La Mancha cumplirá el objetivo de déficit de una manera clara y de una manera rotunda. A pesar de los pájaros de mal agüero y a pesar de que precisamente quienes hoy nos obligan a tener que hacer este esfuerzo están imponiendo o están poniendo todo tipo de trabas. Me estoy refiriendo al Partido Socialista, me estoy refiriendo a su grupo parlamentario y me estoy refiriendo a sus máximos dirigentes. Y también otra polémica que se ha generado en torno al traspaso o no de las competencias tanto funcionales como salariales del Hospital Provincial de Toledo al SESCAM. Pues bien, últimamente también se está poniendo en duda esto. Leandro Esteban también ha sido muy claro en este asunto. Pues mire, yo creo que lo importante en esta región, con todo lo que ha caído, es que las nóminas se paguen. Porque aquí lo que ha habido muchas veces es verdaderos problemas para pagar las nóminas, por cualquier administración, después de que un gobierno socialista pasase por esas mismas administraciones, ¿verdad? Por tanto, yo creo que aquí lo importante es que, primero, se garantice el servicio a los ciudadanos y, segundo, se le pague las nóminas a los trabajadores. Sobre ese particular no hay ninguna duda. El resto, pues le puedo decir que esta persona de la Diputación de Toledo está mal informada y probablemente tenga muchas ganas de que todo vaya muy mal, porque pensando que todo vaya muy mal, a él le va muy bien.
Pues hasta ahí lo que ha dado de sí el Consejo de Gobierno que se ha celebrado esta misma mañana en el Palacio de Fuensalida. Nosotros continuamos, seguimos en El Día es Nuestro. Un breve paréntesis y después conocemos uno de los estudios que nos han llamado últimamente mucho la atención. Se trata del estudio que ha elaborado una compañía sueca y que nos habla de los diferentes tipos de deudores que hay entre consumidores y empresas de toda España. Vamos a conocer el perfil de deudor que hay en Castilla-La Mancha. Uno de los estudios que nos han llamado poderosamente la atención lleva por título 7 familias de deudores. Lo ha realizado Instrun Justicia, una compañía sueca afincada en España que ha realizado este estudio basándose en datos que ha recopilado entre el pasado año 2012 y también el 2011. Tenemos en nuestro estudio con nosotros a Luis Albaterra, él es el director de la compañía. Luis, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Bien, vamos a hablar de este estudio, de este informe, 7 familias de deudores. Habéis clasificado tanto a consumidores como a empresas que tienen deuda y las habéis agrupado en 7 tipologías. ¿Qué variables habéis cogido para realizar esta tipología y cuáles son? Muy bien, este es un estudio que hacemos por la segunda vez, lo hacemos el primero en 2009 y tiene como base nuestra base de datos. Nosotros somos una empresa de gestión de cobros y tenemos más de 3 millones de casos de expedientes en la base de datos. E com base nesses casos, o que hicimos é tentar perceber porque é que os consumidores e as empresas não pagam. E se podiam ser classificados em diversos tipos, esses tipos de pessoas e de empresas. Porquê? Porque pensamos que isso pode ajudar nossos clientes e pode ajudar a sociedade em geral, no sentido de conhecer melhor com quem trabalhamos, conhecer melhor nossos clientes e ter estratégias de cobro de deudas completamente distintas, porque é distinto cobrar primeiro de particular de uma empresa, pero também de diferentes tipos temos de utilizar diferentes tipos de estrategias. O sea que esto sirve como un estudio y como un recurso puesto a disposición de las empresas de crédito. É um estudio, pero é também uma ferramenta para que as empresas, neste momento, eu diria sempre, pero com a atual conjuntura económica, é fundamental que as empresas conheçam os clientes e tenham. Dígame. No, perdona, puede ser. ¿Cuáles son las 7 familias? ¿Cuáles son las 7 tipologías? Nosotros clasificamos en términos de consumidores o que llamamos sinceros, seletivos, expertos, insolventes, nómadas, escapistas e relajados. ¿Cuál es la diferencia? Y también pienso que es importante explicar un poco, porque por veces cuando hablamos de cobros, nosotros tenemos un poco, la sociedad tiene un poco la impresión que todas las personas nadie quiere pagar o qué es. Y no es verdad, las personas no pagan por diversas razones y la mayor parte de las personas quiere pagar. La primera familia que tenemos son, que llamamos sinceros. Son personas, primero es importante decir que este estudio es hecho con base en nuestra base de datos. En nuestra base de datos nosotros tenemos clientes de todo o tipo de actividad, telecomunicaciones, empresas de eletricidade, empresas de gás, bancos, financeiras, ou seja, há um conjunto de tipologia de clientes que também têm diferentes tipos de deudores. E é distinto de ter uma deuda com uma empresa de eletricidade ou com um banco ou com uma sociedade financeira. Isso hace que, de acordo com o estudo, a principal categoria de deudores são o que chamamos, ou de pessoas que não pagam as deudas, são o que chamamos sinceros. São pessoas que não pagam porque têm não sabem qual é a origem da deuda, não reconhecem o serviço, a fatura não foi bem hecha, não foi bem passada, ou seja, são pessoas que têm um motivo sequer para não pagar as deudas. E isso é a primeira tipologia, com 24%, e era assim já em 2009, portanto não há cambiado. A segunda tipologia, que aqui sim há cambiado e há incrementado bastante, é o que chamamos os insolventes. Ou seja, são pessoas que não têm capacidade, não é insolvência em termos jurídicos, mas são pessoas que não têm capacidade
para solver sus compromissos. E aí vimos que desde 2009 hasta agora houve um incremento bastante grande deste tipo de deudores e, sobretudo, isso seguro que tem a ver com a conjuntura económica e com aquilo que está passando. Depois temos outros tipos. Quizás não vamos falar de todos, mas 2 tipos que eu penso que são interessantes. Aqueles que chamamos seletivos, que também são uma tipologia de personas que está crescendo e que são pessoas que vão selecionando as deudas que vão tendo e vão pagando de acordo com suas necessidades. Eu quizás pago a hipoteca e pago a eletricidade, pero o teléfono ou o préstamo del coche ou outro tipo, quizás não vou pagando já. Vou selecionando aquilo que tenho para pagar para seguir vivendo, digamos assim. E outra tipologia que felizmente é das mais barras, que tem a ver com aquilo que chamamos os expertos, que são aquelas pessoas que quando compram já sabem que não vão pagar. Ou seja, já estão predestinadas ou já estão predispostas a não pagar e vão arranjar todos os meios para não pagar e para protelar o pago e a maior parte das vezes terminam por não pagar. O que é importante aqui é perceber que para cada um destes tipos tu tens que ter uma estratégia distinta de pago ou de cobro, se queres. O que quero dizer com isto? Por exemplo, para um insolvente, tu quizás o que tens que fazer é ajudá-lo a pagar. Criar um plano de pagos, dar-lhe condições para que ele pueda pagar num prazo mais largo, tudo isso. Se queres, o objetivo e empresas que têm este tipo de clientes têm que ajudá-los, porque as pessoas têm boa vontade, querem pagar, mas têm dificuldades. Facilitar, não? Facilitar no sentido de prolongar os contratos e isso está passando. Com o esperto, já tens que agir de maneira completamente distinta. O que deves fazer é pô-lo em tribunal o mais rápido possível. Para quê? Para que ele não pueda fugir e não consiga passar o tempo e não vá pagar a sua deuda. Portanto, é importante perceber que, quando qualificamos, é sobretudo, não é para que os clientes e as empresas puedan fazer segmentação dos seus próprios clientes e ter estratégias diferenciadas de recobro. ¿Es fácil distinguir a un tipo o a otro? Es decir, ¿es fácil distinguir entre un experto y un insolvente, por ejemplo? Não é fácil. Ou seja, o que tu tens de ter é a informação e experiência, eu diria isso. Ou seja, a informação, porquê? Porque com o histórico que uma empresa normal vai tendo um histórico dos seus clientes e vai percebendo qual é a tendência, o que é que vai acontecendo, e depois também a experiência, sobretudo, por exemplo, com nós outros, que é uma empresa de recobros, as pessoas têm que ter experiência para perceber o que está do outro lado, quem está do outro lado, de acordo com as respostas que vão dando, tu vais percebendo qual é o objetivo daquela pessoa. Então, eu diria que a informação e know-how, a experiência é o mais importante. Luis, estamos atravesando una crisis económica bastante importante. Algunas empresas y algunos particulares están viendo en serias dificultades para hacer frente a los pagos de las diferentes deudas que contraen. ¿Hay algún perfil que esta crisis económica esté haciendo aumentar más que otros? Porque entiendo, por ejemplo, que un experto, una persona que siempre tiene como norma pues no pagar o escabullirse, ¿no?, un poco de ese pago, quizá a lo mejor no aumente tanto por la coyuntura económica, sino eso se mantiene estable. Sin embargo, un insolvente... Sí, quer nos consumidores particulares, quer nas empresas, a categoria que ha aumentado mais foram os insolventes. Isso é muito claro. Porque vimos que as pessoas e as empresas não têm capacidade de pago e de tesouraria. Por as empresas, sobretudo as pequenas e medianas empresas, com os problemas de tesouraria, com a falta de crédito que estão tendo, ou com a dificuldade de obter crédito junto da banca cada vez mais grande, as empresas têm grandes dificuldades de tesouraria e por aí vão à quebra. Há um estudo
Comissão Europeia, que preparou uma diretiva sobre o tema do retraso nos pagos das empresas, que diz que 25% das empresas que vão à quiebra têm a ver com o retraso nos pagos. Portanto, isso é um problema grave em toda a Europa, pero em Espanha, ou se queres, no sul da Europa, pero Espanha do que estamos falando, é um problema bastante grande. É um problema grande porque o período de pago é muito mais grande que na maior parte da maioria dos países europeus, quer entre as empresas, que sobretudo com a administração pública. A administração pública paga com muito retraso, e isso faz que as pequenas e medianas empresas tenham grandes problemas de tesouraria para sobreviver. Neste momento, com o aperto que existe em termos de crédito, muitas delas estão a ir a quiebra, e isso vai aumentar, claro, os insolventes e este tipo de categoría. Y además estarás de acuerdo conmigo, y lo están apuntando muchos pequeños y medianos empresarios que estamos entrevistando, ese incumplimiento de los plazos que establece la ley de morosidad, pues también se une a todo lo que estás diciendo. Es verdad, la ley teoricamente é uma boa lei, vai no caminho que nós outros pensamos que é o caminho certo. O problema é que não se está cumprindo, e isso faz com que, quer lá as empresas, isso também tem a ver, por exemplo, lá, esta lei que foi aprovada há 10 anos aqui em Espanha, é muito interessante para um tipo porque vai limitar um pouco um tipo de categoria que nós outros temos nas empresas, que são os dominantes. Ou seja, os dominantes são aqueles, quando há uma relação entre cliente e provedor, que o provedor tem uma posição, ou o cliente tem uma posição dominante, no sentido de ter muito mais poder contratual do que a pessoa com que está negociando. E a lei limita isso um pouco, porque a lei obriga, não há uma coisa que se chama a liberdade contratual para acordar o prazo, mas obriga a que o prazo seja maioritariamente de 60 dias. E isso vai ajudar, porque vai igualitizar, se queres, um pouco as partes. O problema é que a lei não se está cumprindo, começando pela administração pública. Eu penso que houve algo positivo no ano passado com a lei que o governo ha hecho, dando dinheiro à administração para pagar suas deudas, mas o problema é que, passado a isso, pagaram um montão de deudas que estavam retrasadas, mas depois disso quedaram outra vez sem pagar, e agora já se está outra vez quedando e prejudicando, sobretudo, as empresas que fazem negócios com a administração pública. Luis, en Castilla-La Mancha, ¿qué perfil predomina? En Castilla-La Mancha predominan los insolventes. Pensamos que Castilla-La Mancha está dentro de o que llamamos la media en termos de deudores, ou seja, a proporção entre o número de empresas ou a população e o número de impagos é muito mediana, portanto, nem os que têm mais nem os que têm menos, pero neste momento o que predomina são os insolventes, ou seja, é um pouco reflejo da crise e das dificuldades que quer as empresas, quer os consumidores estão tendo para cumprir con sus compromisos. Sí, de la situación que estamos atravesando. Claro. Es un estudio cualitativo, quiero decir, nos da pistas sobre la tipología de los deudores, pero ¿habéis hecho algún tipo de cuantificación de si aumenta o disminuye la deuda o los deudores? Nosotros temos outro estudo, que não é este, que publicamos, que é um estudo que hacemos em nível de Europa, de 25 países da Europa, aí sim sobre os plazos médios de pago e sobre os empresas que vão à quebra. E aí sim, esse estudo saiu em princípio em maio do ano passado, e vamos a ser agora outro em 2013, e vimos que houve um aumento do período de pago entre as empresas e também entre a administração e as empresas, e sobretudo houve um aumento de faturas incobráveis, ou seja, quer dizer que estão relacionadas muito diretamente com as empresas que vão à quebra. Se queres, há aqui dois problemas distintos. Um problema que é um problema de retraso nos pagos. A Espanha tem, só para teres uma ideia, tem um período de pago médio de 97 dias contra uma média na Europa de 50 dias, o que quer dizer que uma empresa espanhola, se tiver que competir com uma empresa de outro país, está com grandes problemas, porque em termos, sobretudo agora quando há falta de liquidez e o dinheiro é difícil de acesso, portanto é um problema, quanto a mim, de estrutural da economia, que não é um problema de agora da conjuntura, e tem a ver com o que falamos, da lei da morosidade, do funcionamento dos tribunais, tudo isso. E depois há um problema mais conjuntural,
que tem a ver, que está aumentando, que tem a ver com o número de incobráveis, que aumentou lá a percentagem penso que aumentou de 2,7 para 3,2. E estamos falando, parece uma cifra que não é muito grande, 3,2% das faturas que são emitidas não ser pagada, parece que não é. Para uma pequena empresa, se estamos falando de uma empresa que tem uma rentabilidade de 5, 10%, o volume de ventas que tem que ser para combater aquilo de faturas que vai perder é demasiado grande. Portanto, o esforço de ventas que vai ter que ser é algo que é bastante elevado. Daí nós outros dizemos que cada vez mais é necessário as empresas, quando fazem negócios, conhecerem seus clientes, terem políticas de riesgo e políticas de crédito, segmentarem os clientes. Não se pode vender a todas as pessoas da mesma maneira, e a todas as empresas da mesma maneira. Eu tenho que conhecer meus clientes no sentido de, quizás a uns pode dar crédito de 90 dias, a outros só 30 dias, a outros tenho que vender a pronto. Ou seja, é necessário, a informação de que falávamos há pouco é fundamental, sempre, pero agora, neste momento. Porquê? Porque as empresas que estão quebrando é demasiado grande. Y el riesgo también está aumentando. Es importantísimo y es una información clave a las empresas. Vamos a hablar de los consumidores, de los particulares. Cuando nos vemos en una difícil situación económica, ¿qué gastos o qué deudas tenemos antes? ¿Qué dejamos de pagar antes? Es importante. Antigamente se decía que la hipoteca era aquilo último que se dejaba de pagar. Agora há quem diga que são os móveis. Pero sim, não se deixa de pagar coisas que não são essenciais para tu continuares a viver, o coche, quizás as viagens. O problema é que durante muito tempo as pessoas pediam crédito para tudo, não é? E os bancos e as entidades financeiras davam crédito para tudo. E neste momento o nível de endeudamento é muito grande. Claro que o problema da hipoteca é o problema mais gordo, pero neste momento os bancos também não estão interessados em quedar com as casas, então tentam renegociar com as pessoas plazos mais dilatados, condições mais distintas para que as pessoas deixem de pagar. O que vemos é há muita deuda, por exemplo, deuda que antigamente era muito raro. Se tu te disser que, em termos de eletricidade, as pessoas não pagam a eletricidade, tu dizes, é um pouco raro, porque a verdade é que existe muita deuda em eletricidade, ou retrasos de pago em eletricidade, muitos retrasos em telecomunicações, há muitos retrasos, claro que em entidades financeiras, e isso vai fazendo com que, neste momento, quando nós outros miramos os índices de morosidade publicado por o Banco de Espanha, que é muito grande, mas só está falando da deuda financeira, bancos e entidades financeiras, porque paralelamente existe muito tempo de deuda, porque as pessoas têm que pagar o móvel, a eletricidade, o gás, as viagens, a tarjeta de crédito, ou seja, há muita solicitude. Completamente, neste momento, é completamente distinto de há 20 anos, as pessoas tinham lá a casa e o coche. Y ahora no es así. ¿Proyecciones? ¿Tenéis perspectivas de algún para dato 2013? Para el 2013? Nosotros não temos todavía o estudo que vai sair agora em maio. Estamos começando a recorrer a informação, pero as perspectivas de acordo com o nosso tipo de negócio e dos clientes com quem falamos e de tudo isso, não são muito distintas de 2012. Ou seja, pensamos que vai ser difícil, todavia, recuperar e ainda, sobretudo para as empresas, eu penso que vai ser um ano bastante complicado. Porquê? Porque tem a ver, enquanto os bancos não volverem a dar crédito como de uma forma normal, digamos assim, vai ser difícil as empresas continuarem a trabalhar normalmente também. E isso ainda vai tardar algum tempo. A reestruturação da banca não está terminada, as cajas de ahorro, e isso é muito importante para o sistema bancário estabilizar e começar a dar crédito de uma forma normal. E a partir daí, a economia vai crescendo
e as coisas vão cambiando, pero não estou convicto que seja todavía este ano. Muchas gracias, Luis Salvaterra, Gracias. por venir hasta aquí, hasta Toledo, y acercarte hasta aquí, hasta el estudio del Día es Nuestro. Muchas gracias. Muy amable. Seguimos, continuamos en este magazine. En unos minutos, en unos segunditos, volvemos. En Andalucía, cielo más cubierto en el noroeste con la posibilidad de algún chubasco. Intervalos nubosos en el resto. Temperaturas en descenso. Vientos de componente oeste flojo a moderado. En Murcia, intervalos nubosos. Temperaturas en descenso. Vientos flojos del oeste. Los intervalos nubosos llegarán a la Comunidad Valenciana, las temperaturas bajarán y los vientos serán flojos de componente oeste. En Castilla-La Mancha, intervalos nubosos, heladas débiles, moderado descenso térmico, vientos del oeste. En Madrid, intervalos nubosos, temperaturas en descenso, vientos del oeste. En Extremadura, intervalos nubosos, descenso de temperaturas. Los vientos serán del oeste. En Castilla y León, intervalos nubosos, alguna precipitación en el norte, sin cambios en las temperaturas. Vientos del oeste. En Galicia, intervalos nubosos, temperaturas en descenso o sin cambios. Viento moderado del oeste, con intervalos fuertes en el litoral cantábrico. En Asturias, intervalos nubosos, cota de nieve que oscilará entre los 1000 y 1400 metros. En Cantabria, intervalos nubosos, cota de nieve que oscilará entre los 1200 y 1500 metros. En el País Vasco, intervalos nubosos, temperaturas en descenso. Vientos del oeste, con intervalos fuertes en el litoral. En La Rioja, algunas nubes pueden dejar por la mañana alguna precipitación en el norte, que será de nieve en una cota de 1200-1500 metros. En Navarra, intervalos nubosos con nubes en el norte, donde se registrarán precipitaciones matinales. En Aragón, intervalos nubosos con más nubes en el norte, donde se registrarán precipitaciones, temperaturas en descenso. En el nordeste de Cataluña habrá intervalos nubosos y en el resto cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en moderado descenso, viento de componente noroeste en general moderado. En Baleares, intervalos nubosos con algún chubasco matinal en el este, descenso de las temperaturas diurnas, vientos del oeste. En Canarias, pocas nubes, vientos flojos a moderados del este.